Pai do Senhor, mais uma vez, nós voltamos para o segundo vídeo falando sobre a vinda do Senhor, né? E aí nós dissemos ainda agora, deixa eu voltar aqui para João 14, quando ele diz, e se eu for e vos preparo um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais também. Então, como dizia ainda agora, a vinda do Senhor, ela traz para para a segunda vinda do Senhor, né? A primeira vinda foi o seu nascimento, a segunda vinda do Senhor é para buscar a igreja e logo em seguida dar início à tribulação e depois virá com a igreja. Então, essa segunda vinda é dividida em duas etapas, é uma vinda dividida em duas etapas, e diferenciando de 7 anos de um para outro. Nessa primeira vinda, vem buscar a igreja e fica nas bolsas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, onde recebendo galardão e recompensa por tudo aquilo que temos feito para o Senhor. Nós dizíamos aqui que existe 5 passagens só no livro de Tessalonicenses 1 e 2 a respeito da vinda. 2 versículo 19, 3 versículo 13, 4 versículo 15, 5 versículo 23 e o 2 e o versículo 1 de 2 Tessalonicenses. Aí tem 1 Coríntios 11, versículo 26, que é aquele texto da Santa Ceia, que anunciai a morte até que venha. Tem 1 Coríntios 15, versículo 23, que é aquele primeiro Cristo, depois a discussão de Cristo na sua vinda, questão de ordem concernente à ressurreição. Então, veja bem, para nós explicar essa separação para os irmãos, olha, nessa primeira etapa para o arrebatamento da igreja, e a outra diferença é a questão da manifestação em glória, onde todo olho verá. Veja bem, o que acontece no arrebatamento? Nos ares, o arrebatamento acontece nos ares, Cristo vem para aqueles que lhes pertencem. Na manifestação gloriosa, Cristo vem à terra com aqueles que lhes pertencem. No arrebatamento, todos os crentes são transformados e receberão novos corpos. Na vinda gloriosa, na manifestação gloriosa, não há transformação de corpos. No arrebatamento, os crentes são levados à casa do Pai. Na manifestação gloriosa, os santos ressurretos permanecerão na terra. No arrebatamento, a terra não é julgada. Na manifestação gloriosa, Cristo julga os habitantes da terra. No arrebatamento, a igreja estará no céu com Cristo, né? Pula essa daqui, né? No arrebatamento, pode ocorrer a qualquer momento, é algo iminente. Já a manifestação gloriosa, ela para ocorrer precisa ter o sinal, não ocorrerá até o fim da grande tribulação. No arrebatamento, afeta apenas os crentes. Na vinda gloriosa, afeta toda a humanidade. No arrebatamento, é um acontecimento que traz alegria. Na manifestação gloriosa, é um evento que traz lamentação. No arrebatamento, acontece antes da ira de Deus. Na manifestação gloriosa, acontece após a grande tribulação. No arrebatamento, Satanás não é mencionado. Na manifestação gloriosa, Satanás é preso no abismo por 1000 anos. No arrebatamento, as obras dos crentes são julgadas no tribunal de Cristo. Na manifestação gloriosa não há tribunal de Cristo. No arrebatamento, somente os que pertencem a Cristo verão. Na manifestação gloriosa, todo o olho verá. No arrebatamento, dá início à grande tribulação, logo em seguida, né? E na manifestação gloriosa, dá início o reino milenial de Cristo. Eu estou dizendo da diferença ou da divisão nessa questão da segunda vinda de Cristo, que é dividida em duas etapas. Mas nós temos mais ainda para mencionar para os irmãos. No arrebatamento, Cristo vem nos ares e volta para o céu.
na manifestação gloriosa, vem para a terra para habitar e reinar, conforme Mateus 25, 31 a 32. No arrebatamento, Cristo reúne os seus. Na manifestação gloriosa, os anjos reúnem os eleitos. Mateus 24, 31, que seria essa questão dos eleitos, e o outro é Tessalonicenses 16, 4, 16, 17. Veja ainda, no arrebatamento, a ressurreição é proeminente. Tessalonicenses 1, 4, versículo 15 a 16. Na manifestação gloriosa, a ressurreição não é eminente. Veja bem, no arrebatamento, o reino de Cristo na terra não é mencionado no arrebatamento. Na manifestação gloriosa, Cristo vem para estabelecer o seu reino, conforme Mateus 25, 31 a 34. No arrebatamento, os crentes receberão os corpos glorificados, conforme 1 Coríntios 15, 51 a 57. Na manifestação gloriosa, os sobreviventes não receberão corpos glorificados. Então, percebe-se aqui essas diferenças na divisão das duas etapas da segunda vinda. E isso eu já disse em alguns vídeos anteriores, você pode estar conferindo no nosso canal depois, mostrando as diferenças de Mateus 24 para Tessalonicenses 4 e do 13 em diante, como também 1 Coríntios, pega 1 Coríntios 15, 51 e também Tessalonicenses, que são algo que da união, da liga, da certinho, e eles não se encaixam com o mesmo contexto, com a mesma situação de Mateus. Por quê? Lá em Tessalonicenses, o mesmo Senhor desce do céu e toca com a trombeta de Deus. Já em Mateus, é os anjos que saem recolhendo os eleitos. Aí, só para esclarecer, de volta e meia a gente acaba tendo que tocar nessa tecla novamente, é que há uma confusão entre o pessoal que prega a predestinação, os eleitos, porque por se tratar de Mateus falar em 3 vezes acerca de eleitos ou de escolhidos, eles acham que ali está se referindo à igreja e se esquece que Israel é chamado de nação eleita, povo escolhido. Em todas as nações ela é escolhida pelas escrituras, vamos lá, porque são elas que testificam, são elas que falam por ela mesma, são elas que respondem as perguntas que ela mesma às vezes pode fazer. Nós vemos isso em 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo 13, quando diz: vós somente, vós semente de Israel, seu servo, vós filhos de Jacó, seus eleitos, vós descendentes de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Salmo 105, verso 6. Para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Salmo 106, 5. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conhece. Isaías 45, 4. Então, as escrituras, o Antigo Testamento, deixa claro que a nação de Israel é também chamado de eleito e de escolhido. E em Mateus 24, está exatamente aonde aparece essa expressão eleito em Mateus 24, ou escolhido. Se não fosse por causa do escolhido, se esse tempo foi abreviado, ajuntarão, se referindo a Israel e não à igreja. Senhores, doutores, doutores em divindade, sei lá que título os senhores têm, mas é necessário tirar o óculos do calvinismo, do arminianismo, de qualquer ismo que tiver, e deixar as escrituras falar. Não é porque eu defendo uma corrente teológica que eu vou fechar os olhos para o restante das escrituras. Mateus não pode se isolar do restante do Velho Testamento e nem do restante do Novo. E todos nós sabemos, e muitos desses senhores sabem, especialmente quando se está se tratando de Mateus 19, quando fala a questão do divórcio,
questão do segundo casamento, uns dizem não, ali essa expressão forte é porque Jesus está defendendo a escola de Eliel, a escola de Shammai, sei lá como é que é esse nome hebraico, porque eles... E por que quando chega aqui, aí já muda totalmente? Mateus é um livro escrito mais para os judeus, que lia mais judaico, eu concordo. Então, nesse caso, do capítulo 24, é isso. Assim como a questão de santos que aparece em Apocalipse, não está se dizendo que é a igreja. Por quê? Para ser salvo tem que ser santo, em qualquer tempo, em qualquer época. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Mas você está esquecendo, seu pregador, que Tessalonicenses 2 e versículo 3 fala que não será assim, sem antes que se manifeste o homem do pecado. Olha, não se esqueça que essas cartas têm um ano de diferença de uma para outra aproximadamente, e que em 1 Tessalonicenses está narrado todas essas coisas. Não vamos agora pegar 2 Tessalonicenses e isolar o primeiro. Nesse caso do capítulo 2, que nós vamos trazer um estudo sobre essa questão do dia do Senhor, nós encontramos, e pode ser explicado pelas próprias escrituras. Todos nós sabemos que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18, havia dois moços, o nome de Emineu e Fileto, que pregavam que a ressurreição já tinha passado. Observe que aqui Paulo está no contexto dizendo: vocês não devem se mover facilmente da posição que vocês já têm aprendido. O texto é bastante extenso, para não se complicar muito, nós vamos encerrar aqui. Mas ele fala que alguém estava querendo mudar isso. Mas ele então explica algo de interessante. E o dia do Senhor aqui está se referindo a juízo, e não a manifestação para arrebatamento. Arrebatamento e juízo não combinam. Enquanto Ló não saiu de Sodoma, não choveu fogo e enxofre lá. Exatamente. Alguns não, mas a igreja tem que sofrer, pois assim já sofreram. A nação de Israel sofreu no Egito. Sadraque, Mesaque e Abednego foi até jogado no fogo, mas não morreram. Em Apocalipse morre. Lá no Egito não tiveram dano. No Apocalipse morre, decolado, sofre e morre. Não é simplesmente um sofrimento, é morte. Eu ouvi esse dia desse um senhor que se diz pregador dessa visão pós-tribulacionista, dizia que nós temos que derramar o nosso sangue para a nossa salvação. Isso é heresia. O sangue de Cristo já fez o que devia ser feito. Os nossos sofrimentos são esses de hoje, e aí já é o bastante. Mas os apóstolos sofreram, os diáconos sofreram. Era 7 diáconos, só um morreu naquele dia, os outros todos ainda sobraram, gente. Então, se nós permanecermos fiéis para a vinda do Senhor, seremos levados antes do mal. O justo é levado antes do mal. Nós temos um vídeo dizendo por que acreditamos que a igreja não passa por a grande tribulação. Vê lá as bases bíblicas que nós damos para explicar essa questão de que os salvos, os justos, os santos serão levados antes do mal. Mas lá ele fala de santo isso. Veja, em Hebreus 12, 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E ela vale para todas as épocas. Para a época do Antigo Testamento, para a época agora da lei da graça, para a época então da grande tribulação, para todas as épocas. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meu irmão, meu amigo que me ouve, prepara-se, aceita Cristo como Salvador, porque se você pertencer a Ele, Ele vem buscar o que é seu. Ele prometeu vir buscar o seu. Ele prometeu nos livrar da ira futura. Ele prometeu nos guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ele prometeu tirar sua igreja do mal. Nós vamos dar continuidade nesses assuntos escatológicos em mais vídeo, mas espero que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa estar preparado
para o arrebatamento. Não como alguém pregador diz para ele, é melhor estar preparado para a grande tribulação do que estar preparado para o arrebatamento. Gente, vamos acreditar naquele que prega. Eu acredito nas Escrituras e que o Senhor não falha, Ele cumpre com a sua palavra. Se Ele prometeu vir buscar os seus, Ele vem, Ele é fiel. Acredita na palavra dele. Se Ele livrou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, por que Ele não livra você, eu e nós nessa situação, desse momento de grande tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra? Mas Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor, a manifestação, o toque da trombeta, para nós subirmos ao encontro do Senhor. Sabemos que Ele virá, e quem estiver preparado vai ser arrebatado para encontrar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus.